Atenção, você cliente Taust. Estou recebendo aqui a informação que os clientes têm até esta sexta-feira, dia 12, para participar da promoção Explosão de Prêmios Taust. O sorteio será neste domingo, 11 da manhã, na loja Taust da Tiradentes. Haverá um sorteio de 6 carros Honda HR-V e uma casa no valor de R$150 mil. Tá aí então, sorteio neste domingo, 11 da manhã, loja Taust Tiradentes. Boa sorte para você. Preocupação com relação à febre amarela em todo o estado, depois de 4 mortes confirmadas apenas desse ano. A vacinação será intensificada, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. E o Ministério da Saúde também está prometendo vacina. Vamos até Brasília. O nosso tema de hoje, que é a estratégia de vacinação para a febre amarela no ano de 2018. Estamos tratando especificamente agora de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A medida de vacinação será adotada, né, nas áreas definidas. Nós vamos mostrar aqui os municípios que foram escolhidos pelos sistemas de vigilância. Né, nós faremos a dose fracionada de vacina, que até o presente momento tem mostrado exatamente a mesma capacidade de imunização que a dose integral. Portanto, não há diferença na prática entre a dose fracionada e a dose integral nas faixas que foram feitos os estudos. Então, nós vamos praticar essa dose fracionada. Já foi feita essa experiência anteriormente e há 8 anos se acompanham essas pessoas que receberam a dose fracionada e a imunização delas tem sido exatamente a mesma da dose integral. Esses são os valores que São Paulo já recebeu, os demais receberão os valores este mês para a campanha de imunização, R$54 milhões. A nossa meta é vacinar 95% da população dos municípios que foram definidos em cada um desses estados. Aqui está a relação dos municípios, a campanha de São Paulo, de 3 a 24 de fevereiro. O Marcos Boulos está aqui conosco, depois vocês poderão tirar dúvidas e o que for específico de cada estado será respondido por eles. Então, são esses municípios que terão vacinação integral. Os municípios escolhidos, todos naquele município serão vacinados. No Rio de Janeiro, está aqui o secretário Luizinho também, foram esses municípios escolhidos e todos serão vacinados. E a Rívia está aqui também da Bahia, esses municípios escolhidos, inclusive a capital, e todos serão vacinados. Então, tá aí, o ministro da Saúde. Agora aqui em São Paulo, o governo do estado está realmente prometendo intensificar a vacina. Lembrando que a vacina fracionada, ela tem uma durabilidade por até 2 anos, enquanto a integral não, para o resto da vida. Mas é preciso levar informação à população sobre a febre amarela e quem pode e quem não pode tomar a vacina. Por isso, confira a informação. Meus amigos internautas, já conversei com vocês em outro boletim, mas novamente vamos falar sobre febre amarela. É importante que se esclareça sobre febre amarela. Febre amarela, uma doença que está realmente tendo um grande número de casos, principalmente no estado de Minas Gerais. E é uma doença que, já conversei da outra vez, ela é infecto-contagiosa, ela é transmitida por um mosquito, não tem nada a ver, não é transmitida pelo macaco. Por favor, começaram a matar macaco por aí, que está sendo uma coisa perigosa até. E ela tem transmissão silvestre, que é no campo, e a transmissão urbana, que é nas cidades. Não estamos tendo febre amarela no campo, urbana, só no campo. Na região urbana, ela seria transmitida pelo Aedes aegypti.
na região silvestre era transmitida por outro tipo de mosquito. Já falamos tudo isso. Sintomas: febre alta, mal-estar, vômito, diarreia, dores no corpo, queda de pressão, confusão mental, amarelo pelo corpo, a pessoa fica amarelada, diminuição do volume urinário, hemorragias, enfim, aí já estamos falando da febre amarela avançada. Qualquer sintoma desse tipo, em quem estiver em região que tenha casos de febre amarela, deve imediatamente procurar um serviço, ou público, ou um pronto-socorro, ou um hospital para ser atendido. Não existe remédio para a febre amarela. O que existe é tratamento intensivo de manutenção da função renal, de manutenção do funcionamento do fígado, de manutenção da circulação em geral. A febre amarela tem uma mortalidade altíssima e nós só prevenimos essa mortalidade com atendimento precoce. Eu quero falar um pouquinho sobre vacinação. Ainda todo mundo está preocupado se toma ou não toma vacina para a febre amarela. Muita gente está tomando vacina sem necessidade e muita gente não tomou vacina com medo. O negócio é o seguinte, gente, a vacina contra a febre amarela, ela tem efeitos colaterais? Pode ter sim, mas são coisas mais ou menos controláveis, enquanto que a doença é muito grave. A vacina para a febre amarela é feita com o chamado vírus vivo atenuado. É como se o vírus fosse lesado um pouco para não causar doença, mas causa a reação imunológica no seu corpo, provocando sim imunidade contra a doença. Por isso mesmo, quem estiver em zona que está ocorrendo muitos casos de febre amarela, deve se vacinar. Cuidado quem tiver mais de 60 anos, grávidas, pessoas com alterações imunológicas como aidéticos, pacientes oncológicos em quimioterapia, pacientes transplantados que usam imunossupressor, pacientes que tenham distúrbios imunológicos têm que conversar com seu médico para saber se deve ou não receber a vacina contra a febre amarela. Aí as pessoas perguntam, mas eu moro aqui, eu moro ali, eu moro acolá, o que eu faço em relação à vacina? Então eu vou dar uma dica que é a seguinte: vocês vão entrar num site chamado Covisa, C-O-V-I-S-A. Lá vocês vão acessar, na tela vai estar febre amarela, alerta. Entre ali, leia tudo sobre a febre amarela e o principal, leia as cidades, os municípios do Brasil onde são necessárias a realização de vacina contra a febre amarela. Tanto é que eles dividem locais que não precisa tomar vacina, vai estar lá seu município, se estiver escrito não precisa tomar a vacina, ou precisa temporariamente, ou precisa sempre. Sempre que eu for para Amazonas ou para a região ali do norte, do Pará, eu tenho que tomar vacina contra a febre amarela, sim. Agora, nesse momento, vários municípios de Minas Gerais, alguns da Bahia, agora Rio de Janeiro, necessitam, pelo menos nessa época, a vacinação para proteção contra a febre amarela. Então, a melhor maneira de você saber se você tem ou não que tomar vacina contra a febre amarela, caso o seu organismo assim o permita, como eu já descrevi, entre no Covisa, acesse a lista de municípios do Brasil todo e você saberá se vai ou não necessitar tomar a vacina. Se necessitar e você não tiver nenhum fator de risco, vá tomar a vacina sim. Porque a vacina, mesmo tendo alguns riscos, ela é milhões de vezes menos arriscada do que a própria doença, que é extremamente grave. Até a próxima. Informação realmente muito importante e de grande esclarecimento. Foi sepultado em Bauru, na tarde desta quarta-feira, o corpo do presidente do Sindicato Rural, Maurício Lima Verde, uma autoridade no meio rural brasileiro. Ele morreu aos 81 anos de idade, vítima de cirrose hepática. Mercado de trabalho, grande desafio para o governo brasileiro neste ano de 2018 e, é claro, para a economia, como a gente já debateu aqui, porque
Tudo vai depender, é claro, a geração de empregos, do comportamento da economia. Mas para que haja o reaquecimento da economia, o mercado de trabalho tem que crescer para que haja renda para o consumo. Então, é claro, muita gente dá expectativa de um emprego. E o estágio acaba sendo a porta de entrada para muitas pessoas. Muita gente aproveita o início do ano para buscar uma vaga de estágio, conhecer o ambiente profissional e colocar em prática o que aprendeu nas aulas. Felipe sempre gostou de notícias, por isso, a escolha pelo curso de jornalismo pareceu natural. Mas foi no estágio que teve certeza da profissão que quer seguir. Eu aprendi muito mais nos estágios, na prática, diariamente, do que na faculdade. É fundamental. Estágio, aprendizado... Eu imagino que eu vou chegar mais preparado para o mercado de trabalho. Estagiários não têm vínculo empregatício, mas têm direitos. Para quem cursa ensino médio ou superior, alguns dos direitos são: carga horária máxima de 30 horas semanais, 30 dias de recesso a cada ano de estágio e vale transporte. No caso de estágios obrigatórios, remuneração e vale transporte são facultativos. O tempo máximo de contrato é de 2 anos. Se o estágio for usado de forma irregular, é caracterizado o vínculo de emprego e a empresa poderá ser penalizada com uma autuação e também ter que pagar as verbas trabalhistas e previdenciárias devidas ao empregado que estava mascarado como estagiário. Copa São Paulo de Futebol Júnior, Baquinho busca a classificação à próxima fase nesta quinta-feira, 19h, no Abreuzão, contra a Desportiva do Pará. Já o time principal do Marília perdeu no jogo treino realizado aqui em Marília, no Country, nesta quarta-feira. Perdeu do Perapolense, que vai disputar a Série A2 por 1-0. O Marília vai jogar a Série A3 e estreia dia 17 no Abreuzão contra a equipe do Barretos. O Código de Defesa do Consumidor está caminhando para 30 anos. Muito importante educar a população, o consumidor, sobre o seu direito. E os PROCONs realmente têm sido importantes. O professor de matemática, Rodrigo, comprou um ar-condicionado em outubro do último ano. Desde então, teve vários problemas com o aparelho. Depois de tentar solucionar com a empresa e não ser bem sucedido, ele contou com a ajuda do PROCON do Distrito Federal. Quando eu procurei a loja que me vendeu, eles mandaram que eu procurasse a autorizada. E a autorizada alegou que eu não tinha direito à garantia do produto porque eu não fiz a instalação com eles, sendo que o tipo de instalação que eu precisava, eles não faziam. Rodrigo é um dos mais de 19.500.000 brasileiros que procuraram o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça desde sua criação, em 2004. Somente em 2017 foram realizados aqui no PROCON DF 50.000 atendimentos. 70% deles foram solucionados pela instituição, não precisaram ir para a Justiça. A agilidade é muito boa para o consumidor, né? A agilidade é muito importante, porque nós temos 20 dias para dar uma resposta ao consumidor. Então, nesses 20 dias, a gente faz a intermediação do consumidor com a empresa e aí a gente vê se foi solucionado. Uma outra ferramenta para reclamações do governo federal é o consumidor.gov.br. Nele, é possível entrar em contato diretamente com o fornecedor ou prestador de serviço. Em pouco mais de 3 anos de funcionamento, já houve quase 1 milhão de registros. Desses, 81% foram solucionados. Esses dados eles são essenciais para que nós, da Secretaria Nacional do Consumidor, consigamos fazer as políticas de proteção e defesa do consumidor em âmbito nacional, buscando a harmonização das relações de consumo. A partir desses dados, a gente consegue saber quais são os maiores problemas das relações de consumo que nós temos espalhados pelo Brasil. Os bancos de dados criados a partir das reclamações do SINDEC e do consumidor.gov.br também são usados pelos consumidores como ferramentas de pesquisa antes de comprar um produto ou serviço. É mais uma ferramenta para o consumidor se orientar, tá? Saber do histórico tanto de quem vende de quanto da marca, que você compra.
E o PROCON de Marília também cada vez mais procurado. Só para a gente concluir, a polícia continua procurando o mototaxista Jefferson Carlos da Silva, 28 anos de idade. Ele matou a professora Elizabeth Aparecida Ribeiro, 37 anos, a sua namorada, no final da manhã desta quarta-feira, no apartamento dela, no Palmital, residencial Palmital, Zona Norte de Marília. Elizabeth morava sozinha e dava aulas na EMF Américo Capelosa. Também lecionou na EMF Edmeia Sola. Portanto, feminicídio em Marília. Em Paraguaçu Paulista tivemos também um caso, uma mulher de 49 anos foi morta pelo marido de 57 e no final de semana também uma mulher assassinada pelo marido com 13 facadas em Lins. É muita violência contra a mulher. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.